Salve, salve galerinha da internet, meu nome é Nudenani e você está em mais um vídeo meu aqui no YouTube. Antes da gente começar, aqueles velhos recadinhos de sempre, né? Se gostou do nosso trabalho ou se gosta do nosso trabalho, já clica em joinha, se inscreve no canal, compartilha a mensagem pelas redes sociais aí pra gente crescer o canal, ter cada vez mais inscritos e tornar esse canal aqui do Nudenani como um dos canais mais participativos do YouTube, né? Porque a gente, pra quem não sabe, nós temos aqui um vlog diário onde respondemos perguntas de vocês. O vlog só acontece porque vocês existem. Olha que legal. Quanto mais gente estiver aqui, mais perguntas interessantes estaremos, né? Teremos para responder. Melhor estará essa nossa conversa, maior será o nosso interesse, a nossa discussão. Eu aprenderei com vocês, vocês aprenderão comigo e nós todos cresceremos juntos. Então vai lá, compartilha, vai. Compartilha bastante. Bom, hoje finalmente que toquem as trombetas e rufem os tambores! Porque nós vamos falar do que eu prometi pra vocês já tem uns 25 mil dias, né? Eu falei pra vocês... Aliás, eu gravei esse vídeo aqui, ó... que eu não vou colocar thumbnail, tá aqui nos cards. Tá o vídeo falando sobre horóscopos, né? E lá naquele vídeo eu falei pra vocês que ia fazer... um aqui comentando a respeito de cada um dos signos do zodíaco, por que eles têm as figuras que a gente conhece e por que eles são levados em conta hoje em dia, tá? Só que aí duas coisas aconteceram no meio do caminho. A primeira delas é que eu fui viajar, a segunda delas é que teve o vídeo da Hannah Myers, que também tá aqui, então eu acabei postergando a ideia. Mas hoje eu trago pra vocês o vídeo, na verdade, dos 12 signos do zodíaco. Anota aí que vai ser bacana. Bom, em primeiro lugar, o que vocês têm que levar em conta pra gente começar a compreender isso que eu vou falar pra vocês a seguir, é que o horóscopo que a gente tem hoje, ou os signos zodiacais, né, ou as casas zodiacais que nós temos hoje, eles vêm de uma mistura de lendas, né? Vêm de uma mistura de lendas babilônicas, mesopotâmicas, egípcias e gregas, tá? Para chegar aonde a gente chegou com aquelas 12 casas, não com a divisão em 12, mas com as casas, com aquelas figurinhas que a gente tem, touro, Áries, virgem, parará, tá? Nós temos que lembrar disso. Para vocês saberem exatamente o que é um horóscopo, tá? Eu vou deixar para vocês o link aqui também nos cards, dá uma olhadinha lá no vídeo do horóscopo para vocês compreenderem mais. Eu não vou pegar exatamente, né, aquelas explicações se o horóscopo funciona ou não. O que eu quero explicar para vocês agora é por que esses 12 signos foram escolhidos dessa forma. Porque a gente tem um touro, né? Se você olhar para o céu e ver a constelação de touro, não parece um touro, tá? É lógico que a gente faz um desenho ali e tal, para ficar bonito, mas a posição das estrelas não fazem um touro aparecer. Então, por que raios a gente chegou nisso, tá? Então vamos lá, coloca na cabecinha de vocês que o que a gente vai traçar para daqui para frente é uma mistura de lendas, ok? Vamos lá. Bom, nós temos a divisão em 12 porque são 12 grandes estrelas, 12 grandes aglomerados de estrelas que estão no caminho aí, no céu, no caminho que o Sol faz ao longo do ano, tá? O Sol está presente, ele passa por determinada constelação de acordo com o que o ano vai passando. Vamos lembrar que no período egípcio a gente não tinha um calendário romano, né? A gente não tinha o calendário que nós temos hoje. Então as pessoas não entendiam ainda, não sabiam, não tinham marcado o tempo ainda, dividido em 12 meses, para falar que o ano começa no dia 1º de janeiro e termina dia 31 de dezembro. Eles tinham... não existia essa medição de tempo, tá? Por isso, inclusive, que as pessoas ficam hoje em dia abobadas, abismadas com o fato dos hebreus trabalharem 365 dias no ano durante a sua vida inteira para construir uma pirâmide, quando na verdade a gente só trabalha 5 dias e folga 2, porque isso foi uma convenção que veio bem depois da Idade Média, bem depois inclusive da primeira Revolução Industrial. Né, a gente tem essa convenção hoje. Antigamente, quando você pega, hoje em dia, quando você vai numa fazenda, por exemplo, numa plantação, é bem normal as pessoas não terem sábado e domingo, tá? Mas isso não importa. Importa que vocês saibam que a medição de tempo feita antigamente não seguia o que a gente conhece hoje como janeiro, fevereiro, março, abril, maio, como meses, né? Eles tinham, para tentar marcar o tempo para essas coisas que aconteciam no dia a dia deles, que precisavam ter uma certa importância, serem feitas de uma forma mais que correspondessem com o que aconteceria
meteorologicamente falando, eles precisavam de um tipo de marcação. E eles usaram a posição do Sol nas constelações durante o ano para fazer isso. Essa foi a primeira descoberta que a gente teve com relação aos povos antigos, marcar solstícios e equinócios. O equinócio é definido quando o Sol, em sua órbita aparente, ou seja, a órbita vista aqui da Terra, tá ligado? Cruza o equador celeste. O solstício, por outro lado, é o momento que o Sol, ali nesse caminho que ele está fazendo, atinge a menor latitude a partir do que a gente consegue ver na linha do equador, tá? Então equinócio e solstício, astronomicamente falando, é isso. Para vocês saberem com maior clareza o que quer dizer toda essa bagunça, vamos pegar a classificação que todo mundo conhece e aprende na escola de um jeito bem mais fácil, tá? O solstício, então, é um fenômeno astronômico que indica que o Sol está incidindo com maior intensidade no hemisfério norte ou no hemisfério sul, tá? Por esse motivo, o solstício ele acontece 2 vezes por ano, no verão e no inverno. Enquanto é solstício de verão no hemisfério norte, é solstício de inverno no hemisfério sul. Quando é solstício de inverno no hemisfério sul, é solstício de verão no hemisfério norte. O equinócio está no meio do caminho entre essas duas coisas. Entre o inverno e o verão, que a gente tem o outono e a primavera, nós temos os equinócios, tá? Isso foi muito importante para a galera lá da Idade Antiga, para eles saberem quando plantar, quando colher, quando pôr o gado para reprodução, quando que eles conseguem ir colher tudo que eles fizeram e ir ao mercado vender as suas mercadorias ou trocar as suas mercadorias, quando é para você fazer os casamentos das pessoas, etc. Né? O horóscopo ele nasceu então como uma forma de marcar esses 4 grandes pontos perceptíveis no céu e, o mais importante, estabelecer entre um ponto e outro, entre um solstício e um equinócio, algumas divisões suficientes para que você tenha maior exatidão naquilo que você está fazendo, tá? Daí a gente tem toda a história dos 12 signos, né? Dos 12 signos, né? Vamos colocar a roda dos signos aqui, ó, e vocês vão acompanhar comigo o que eu tô falando. Equinócios, solstícios e todos os signos no meio do caminho, tá? Vamos começar a contar, eu vou colocar isso aqui de lado. Vamos começar a contar um a um esses signos para a gente chegar na conclusão que a gente quer. Para eu contar para vocês o porquê que cada um desses desenhos são esses desenhos e não qualquer outra coisa, tá bom? Vamos lá comigo? Vamos começar por Áries, beleza? Então, eu vou dar um tempinho para você, vai lá, pega papel e caneta enquanto esses signos ficam aqui voando, pra gente começar a falar de um por um deles, tá? Vai lá, pega seu papelzinho, sua caneta, vamos, vai ser legal, eu garanto que tu vai gostar. Bom, então começamos com Áries, né? Áries é tipicamente demonstrado como a figura de um carneiro ou de um bode, né? Por que que ele tem essa forma? Áries marca o fim do inverno pra gente. No fim do inverno, naquela região ali onde o horóscopo nasceu, naquela área do norte do Egito, né? No norte da África, da área entre os rios Tigres e Eufrates, naquela área ali, Grécia, enfim, naquele pedacinho, quando o inverno estava acabando, os carneiros começavam a fazer o rito de acasalamento. Eles começavam a fazer aquela briga que eles fazem, né? De bater cabeça, sabe? Então, para começar o rito de acasalamento deles. Quando esses sons do bate-cabeça começavam a ecoar por aquelas áreas, eles sabiam que o inverno estava no fim. Então, o primeiro signo do zodíaco, Áries, tem o formato de um bode. Ok, acabou o inverno, né? O inverno está chegando no fim. Então vamos esperar os gelos aí, a geleira acabar, né? Vamos esperar todos os gelos da planície derreter. Vamos esperar o tempinho firmar um pouco, por quê? Porque a gente precisa plantar o que a gente vai comer daqui a pouco, né? Quando Áries sai, a gente começa com a constelação de Touro, a gente começa com o signo de Touro. As pessoas começam a preparar o solo para a plantação. E eles fazem isso, como eu disse lá no outro vídeo, arando a terra. Hoje em dia nós usamos tratores para que isso aconteça, né? Os tratores puxam aquelas porra toda lá gigante para arar a terra. Mas naquela época, em alguns lugares do interior do Brasil, em muitos lugares do interior, por exemplo da China, do Japão, o arado, o ato de arar a terra é feita com touros. Você coloca uma coisa, tipo, sei lá, uma coleira nos touros lá com um arado no meio e vai empurrando o arado, pressionando ele contra o solo. É uma lâmina que ele vai cortando o solo, enquanto os touros vão puxando o arado, dando tração animal ao arado. Então,
Depois do signo de Áries, que é quando o inverno acaba, começa o período da plantação em Touro, Gêmeos. Gêmeos é um caso muito legal que vocês nunca devem ter pensado a respeito disso. Quando começa a entrar em Gêmeos, a gente já plantou, né? A plantação está acontecendo ali. Geralmente vem aqueles festivais, as pessoas faziam aqueles festivais para homenagear os deuses, para homenagear e pedir uma boa plantação, uma boa colheita no futuro. Nessa época era comum, principalmente na Grécia, mas nos livros antigos também, fazer-se festivais, tá? Essa homenagem aos deuses, esse pedido aos deuses, calhavam sempre em grandes festivais. Nos grandes festivais nós tínhamos também os teatros. E o teatro, para quem conhece, para quem é um pouquinho mais íntimo do teatro, está acostumado com as duas mascarazinhas do teatro, né? A tragédia e a comédia. Ou seja, quando a gente começa a falar de Gêmeos e a gente começa a falar dos grandes festivais e teatro, a gente tem as duas figuras irmãs. Aí a gente entra em Câncer, né? Tudo foi plantado, fizemos lá a oferenda aos deuses, os festivais, o que a gente precisa naquele lugar ali da Mesopotâmia para que a plantação cresça, gemine. A gente precisa da cheia do Nilo, tá? Principalmente naquela época, naquela área onde o Egito está. Mas em todos os lugares a gente precisa de uma grande cheia, a gente precisa que chova, a gente precisa de água, tá? Lá naquela época do Nilo, né, nos povos mesopotâmicos, quando chovia o Nilo enchia. Quando o Nilo enchia, as criaturas que são beira-rio, né, principalmente caranguejo, siris, essas coisas todas, começam a sair da sua toca para pegar o alimento que o Nilo deposita ali, né, as pequenas formas de vida que o rio deixa ali a cair. Você começa a ter bastante representação, bastante desses serizinhos de mangue, digamos assim, né, de beira de rio. Outra coisa que a gente tem também interessante é que o Nilo, como está cheio, ele representa a fecundidade. Não só o Nilo, como todos os grandes rios da África, né, e também de outros lugares. A gente tem fecundidade. Por isso que a gente tem hoje em dia a ligação do Câncer com figuras de extrema maternidade. Porque é justamente aí que a Terra dá a vida, a Terra gera a vida, né? Então é justamente nesse momento que a gente tem a figura da mãe aparecendo, no sentido de mãe terra, dando frutos, dando filhos, deixando as coisas crescerem. Câncer, então, é esse momento de cheia dos rios. Leão, né? Depois de tudo isso, inclusive o sistema aí da presença da maternidade, né? Da coisa da fecundidade, etc e tal, a gente tem Leão. Leão é o símbolo que mostra pra gente, lá no Antigo Egito, a esfinge, né? A esfinge tem um corpo de leão, né? É o casamento de Ísis e Osíris, marca o alto da estação do verão, né? Marca o ápice da coisa, é o ano novo egípcio, inclusive, né? Esse é o grande momento dos casamentos, o momento das pessoas celebrarem os deuses, é o momento de ápice da vida naquele ano, tá? Vamos pro próximo. O próximo signo é Virgem. No signo de Virgem, a gente tinha antigamente um grande festival de colheita anual, tá? Todo mundo ia colher os ramaletes de trigo, colher aquelas coisas todas. A primeira leva de colheita naquela época era feita por virgens, tá? Em homenagem também aos deuses, enfim, aquela expressão toda que todo povo antigo tem, tá? E essas virgens faziam uma procissão levando ramaletes de trigo. O signo de Virgem é o signo da colheita, é o signo da onde você tem que pegar todas as suas... o resultado da sua plantação, porque logo vai acontecer, vai chegar o inverno novamente. Nesse momento, inclusive, as pessoas começam a se preparar para o próximo signo, a venda dos seus produtos ou a troca deles. Entramos então em Libra. Por que Libra é uma balança? Porque esse é o momento de você pegar tudo que você produziu, levar até um mercado e negociar a sua mercadoria, seja em forma de troca com outras pessoas, seja em forma de compra e venda, né? A gente tem que lembrar que antigamente no sistema de troca, trocava-se dessa forma, a gente pesava, eu tenho aqui 1 kg de arroz e preciso de 1 kg de açúcar. Cada uma dessas coisas tinha um valor determinado, tá? Mas usava-se uma balança para isso. Então, é o momento da plantação, da preparação do solo, da plantação, da homenagem, da colheita, dos casamentos, da venda dos seus produtos. Próximo signo. O próximo signo é idealizado, é mostrado pra gente através da figura de um escorpião, tá? O escorpião, ele sempre teve um quezinho, assim como a cobra, de morte. Esse período a gente já está começando a entrar no final do outono, tá? Quando as folhas começam a cair,
A gente está vendo a morte da natureza, né? A figura da morte, a figura do escorpião, ela traz pra gente a figura da morte da natureza. As coisas no planeta estão morrendo. O deus da morte é celebrado no sentido de homenageado para que ele não seja tão severo, tá? Então o escorpião, como um ser que nos traz dor, que nos traz morte, é usado como uma constelação que vai celebrar a morte do planeta. Então as coisas estão morrendo, né? Nós passamos o período de fartura, que é o verão, a primavera e verão. Nós estamos começando a entrar no período de inverno, tá? Como é que foi a nossa plantação? Nós temos tudo o que precisamos para a gente sobreviver a esse período de inverno. Nós sabemos mais ou menos que são aí um tempo X, né? Que são alguns signos até o inverno terminar. São 6 signos até o período de morte terminar. Nós temos o suficiente para passar por isso? Nossos vizinhos têm o suficiente? Nós precisamos então de outros reinos, de outras coisas. Vamos todos nos reunir aqui no centro da nossa aldeia para a gente trocar informações, para a gente ver as pessoas que chegaram, o que a gente tem do outro reino, o que a gente tem de informação, vamos preparar um ataque, vamos preparar uma defesa, para a gente estar munido, inclusive de comida, de provisões, para passar esse tempo ruim. O Sagitário, ele tem a figura de professor. Durante a mitologia grega, o Sagitário ele tem pra gente, ele demonstra o caçador, o montador, né? Ele tá com arco e flecha, tem a figura do cavalo, ele tá numa perfeita sincronia com o montador, o cara que monta o cavalo para a caça, e o Sagitário ao longo da mitologia grega sempre teve a figura de professor. Os centauros sempre foram professores dos grandes heróis. Professor por quê? Nessa época trocava-se informação. Sagitário, então, é o momento do ano onde as pessoas se reuniam para conversar sobre a caça, fazer estratégias de caça e para trocar informações e aprender coisas novas, se preparando para o próximo ano e para o período difícil que acontecerá daqui para frente. O próximo signo é Capricórnio. Para falar desse eu preciso entrar um pouquinho só com vocês em uma certa lenda grega, tá? Pega comigo aqui. Durante aquele período, no comecinho de tudo, quando Zeus ainda estava, bebezinho, ele foi amamentado por uma cabra, se eu não me engano, chamada Amalteia, tá? Essa cabra, ela foi colocada no céu, segundo a lenda grega, em homenagem ao bicho que deixou Zeus vivo. Depois, quando ele foi lutar contra os titãs, essa cabra, essa coisa toda colocou medo nos titãs. O que a gente chama, é um medo que a gente chamou de pânico, né? Era chamado na época de pânicos, tá? Capricórnio, ele tem ele traz esse signo porque ele está no meio, na parte alta do inverno, tá? O Capricórnio, ele simboliza o medo que o inverno traz para as pessoas, né? O inverno sempre foi uma época de morte, de destruição, de escuridão, de superstição, de céu caindo na sua cabeça. O Capricórnio, que é metade bode, metade peixe, né? E isso acontece porque ao longo da briga a Amalteia lá começou a jogar conchinhas nos titãs e não pedras. Ele é colocado no nosso horóscopo justamente para lembrar a época de medo e escuridão que o inverno traz para aquele povo do norte. Ficou claro? Para finalizar então essa nossa saga pelos 12 signos do zodíaco, nós temos Aquário. Aliás, tem Aquário e Peixes, mas vamos falar de Aquário. Aquário simboliza o fim do inverno. E por que um aquário, tio Nino? Porque é quando as geleiras degelam e começa a estar aquela torrente de água rio abaixo, tá? Os rios começam o processo de ficar caudaloso. Você lembra que eu falei da enchente do Nilo lá atrás, no nosso caminho do horóscopo? Então, o começo da enchente do Nilo vai para esse processo, quando o gelo está indo embora, tá? Dependendo de onde você está, por exemplo, na Grécia, é quando realmente o gelo começa a se desfazer, tá? Na Grécia nem tanto, mas em outros países mais para o norte, é quando o negócio começa a se degelar e a água vem das grandes cadeias de montanha, rio abaixo, os rios começam a ter maior fluxo de água. A gente tem então o signo de Aquário. O signo de Peixes, por contrapartida, marca a subida dos peixes rio acima, que todo mundo já deve ter visto isso no Discovery Channel, no Animal Planet, alguma coisa assim. Os peixes vão subindo, o salmão vai subindo, sei lá que peixe que tem nesses rios. Eles vão subindo para fazer a desova. Então a gente vê muito peixe subindo para fazer a desova. Foi um caminho longo e árduo, mas aparentemente nós chegamos no fim do zodíaco. Percebem onde que eu quero chegar? Quando a gente está falando de horóscopo, a gente está falando de um master calendário, antes do calendário que a gente conhece existir.
A gente tem 12 signos do zodíaco porque foi uma forma mais exata de você pegar solstícios e equinócios e dividi-los em formas iguais para você ter mais exatidão no que você está pensando. Se você tivesse períodos de 3 em 3 meses só, você não saberia exatamente quando plantar e quando colher. Se você teria período só de 3 em 3 meses, você também não saberia exatamente quando você tem realmente que o inverno começará de uma forma mais forte. Você precisava de outras divisões. A gente chamou essas divisões de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. O pessoal das antigas chamou desses bichinhos que a gente teve, e desses nomes que a gente conhece. E usou essas coisas que são do cotidiano deles, né, para demarcar o tempo de uma forma fácil de você lembrar. Lembrem-se que aquele povo, naquela época, a maioria deles não saberia ler. Então é muito mais fácil você usar formas imagéticas, formas de imagens, para você mostrar isso para pessoas que são prioritariamente ignorantes. É como se fosse um livro para colorir do céu, né? É como se fosse um livro de colorir do seu ano. Isso é um horóscopo, tá? É lógico que depois de um tempo, né, as pessoas começaram a parar de olhar para essas coisas e tentar estabelecer algum tipo de relação entre a posição das estrelas e o caráter de uma pessoa que nasce. Mas lembremos-nos, né, que hoje em dia a gente, mais de 4 mil, aliás, mais de 5, 6, 7, mais de 7 mil anos, porque estima-se que o horóscopo começou 5 mil anos antes de Cristo, antes da nossa era. Então 7 mil anos depois o mundo já girou bastante, já teve uma precessão, um mover do próprio eixo da Terra suficiente para entrar mais uma constelação do céu. E ninguém leva isso a sério na astrologia, né? Então, eu acho que é isso, né? O vídeo eu acho que vai ser curto no final das contas, tá? Mas não tem muito mesmo o que falar das casas zodiacais, né? Então, é isso. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um bocadinho aí sobre o significado original de cada uma das figuras do zodíaco, né? De cada uma das imagens do nosso horóscopo de verdade. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Se inscreve no canal, clique em joinha, divulga o vídeo pelas redes sociais. Não gostou? Clique em dislike, se inscreve no canal e divulga o vídeo nas redes sociais falando mal. Pra mim tudo faz, tá? Tanto faz pra mim. Vai lá. Eu espero de verdade que vocês tenham uma ótima vida e até amanhã.